enteado nunca tentou se dar bem comigo nem com os filhos que tenho com a mãe dele, mas agora quer igualdade depois de descobrir quanto dinheiro economizei para o fundo universitário deles. Tenho 39 anos, e minha esposa, Emily, 38. Estamos casados há 12 anos. Emily tem um filho, James, de 17, fruto de uma relação anterior com Dan. Ela terminou com Dan depois de pegá-lo traindo-a com uma colega de trabalho. A guarda de James sempre foi dividida 50-50. Conheci Emily cerca de 1 ano depois da separação. 1 ano mais tarde, Dan se casou com a amante, e pouco depois Emily e eu também nos casamos. James nunca chegou a criar um vínculo comigo. Admito que, no início, tentei demais agradá-lo, mas depois desacelerei quando percebi que estava forçando a barra e que isso só piorava as coisas. Com o tempo, construímos uma espécie de convivência tensa, se é que isso faz sentido. Emily e eu temos 3 filhos, uma menina de 10 anos, um menino de 7 e outro de 4. James também não se dá bem com eles. Ele se dá bem com os filhos de Dan, mas não gosta de passar tempo com os nossos. Não chega a ser cruel, mas praticamente os ignora. Os 2 mais velhos já aprenderam a evitá-lo quando ele está em casa. Emily e eu temos bons empregos, e desde o começo, decidimos que eu contribuiria com 80% do fundo universitário dos nossos 3 filhos, enquanto Emily contribuiria com 20%. Em compensação, ela colocaria 100% do dinheiro no fundo universitário de James. Não sabíamos se Dan estava fazendo algo parecido, mas achamos que assim James teria pelo menos algum dinheiro guardado. Recentemente, Emily sentou-se com ele para conversar sobre o fundo universitário. Ele parecia contente com o valor que iria receber. No fim de semana, foi para a casa de Dan e, quando voltou, perguntou a Emily sobre o fundo dos nossos filhos. Ao descobrir que o valor era bem maior que o dele, ficou irritado. Quando questionou a diferença, Emily explicou como tínhamos dividido as contribuições. Ele ficou furioso ao saber que eu não havia colocado nada no fundo dele. Disse que eu tinha fingido ser parte da família esse tempo todo, que nunca me importei e que eu era um idiota sem coração. Emily sugeriu que poderíamos tirar um pouco do fundo do nosso filho mais novo para dar a James, e que ela reporia com o tempo. Mas deixou claro que a decisão era minha e que aceitaria o que eu decidisse, sem pressão. Francamente, eu não quero fazer isso. James idolatra o pai dele, mesmo depois de saber que ele traiu a mãe. Eu consigo lidar com o jeito grosseiro dele comigo, mas nunca entendi a atitude que tem com os nossos filhos. Chegamos até a tentar terapia familiar, mas ele se recusou, dizendo que eu não era parte da família. Agora que precisa de dinheiro, de repente, sou família. Pode ser que eu esteja sendo rancoroso, mas não quero dar esse dinheiro. Sou o vilão por isso? Edição, acho que preciso esclarecer algumas coisas. Eu não odeio o fato de James idolatrar o pai. O que me incomoda é ele culpar a mãe pelo fim do casamento. Quando ele tinha 13 anos, ouviu de um primo mais velho, do lado do Dan, o que o pai tinha feito, o motivo pelo qual Emily terminou com ele. Quando ele confrontou a mãe, ela contou a verdade. Tentamos terapia naquela época, mas não deu certo, vou explicar por quê. No ano passado, ele disse à mãe que acreditava que a culpa pela separação era dela, que ela deveria ter superado o que aconteceu e continuado com Dan. Emily, claro, ficou em choque. Ela perguntou, e se fosse o contrário? Se eu tivesse traído o Dan e ele me deixasse, você culparia o Dan pelo fim da família? James respondeu que não, que nesse caso a culpa seria dela, e se recusou a continuar o assunto. Não foi uma briga nem um comentário dito no calor do momento. Ele falou isso casualmente, durante um jantar. Tivemos que tirar as crianças da mesa. Quando Emily e eu começamos a ficar sérios, ela quis levá-lo a um terapeuta infantil para ajudá-lo a lidar melhor com as mudanças. Mas, como a guarda era 50-50, precisávamos da autorização de Dan, e ele se recusou. Quando íamos nos casar, tentamos de novo. Dan disse que ele já havia se casado antes de nós, que James estava bem e que não precisava de terapia, que estávamos exagerando. Tentamos outra vez quando Emily estava grávida da nossa filha, e mais recentemente, depois do episódio do ano passado. Dessa vez pedimos diretamente a ele, James.
Pensamos que, se aceitasse fazer terapia familiar, poderíamos conversar com o advogado e contornar o acordo de custódia.